E agora é hora de futebol. O torcedor capixaba prestigiou o desafio Preto e Grená. A Desportiva venceu o Rio Branco. Assunto para o Flávio Simões. Boa noite, Flávio. Boa segunda, Adriana. Boa noite. Bom início de semana para todos. Para você também. Flávio, pelo menos a torcida fez a parte dela. Parece que lotou. A torcida fez a parte dela e a diretoria de Rio Branco e Desportiva também fizeram a parte deles. Bom, a torcida, tivemos aproximadamente 3.000, 3.500 pagantes, está de bom tamanho, né? Foram colocados 5.000 ingressos à venda, 1.000 ingressos distribuídos para as escolas, mas dentro de campo, um jogo que retratou bem a rivalidade de Desportiva e Rio Branco, um jogo que no tempo normal ficou empatado e que só foi definido nos pênaltis. A gente tem os lances para mostrar aí. Mas antes de mostrar os lances, dizer, Adriana, que o primeiro passo para resgatar essa rivalidade, para levar de volta o torcedor ao estádio, foi dado pela diretoria de Rio Branco e Desportiva. Então, eu acho que foi um desafio extremamente válido para o nosso futebol, viu? Ficou aí uma lição importante. Vamos acompanhar os melhores momentos e os gols dessa partida. Mais do que um clássico, o desafio Preto e Grená tinha como um dos objetivos ajudar a reerguer o futebol capixaba. Mas também queria mostrar quem era o maior, quem tinha a maior torcida, o maior número de títulos. Mas um objetivo, talvez o principal, ele conseguiu fazer, que era trazer a torcida para o estádio, fazer a torcida lotar o estádio Engenheiro Araripe. Foram mais de 2.000 torcedores que deixaram pouco espaço nas arquibancadas. Esse foi o primeiro desafio. A competição deve ser realizada todos os anos, no intervalo entre o Campeonato Capixaba e a Copa Espírito Santo. Eu acho importante, né, para destacar o futebol capixaba novamente, que são as duas maiores equipes do estado. A ideia é excelente, né? A preparação do jogo é muito boa e a rivalidade é muito grande e 100% vai dar Rio Branco, com certeza. Eu acho que o único problema é a falta de policiamento aqui fora, né? Porque qualquer confusãozinha vira uma grande confusão. Mas fora isso, é muito bom ver o estádio lotado, é muito bom ver essa rixa da gente. Então, eu estou muito feliz com isso. Realmente meu primeiro clássico. Eu nunca vi Desportiva com Rio Branco. Mas o jogo é um pouquinho lento, mas tá disputado, né? É muito bom ver esse clássico aí, ver o povo capixaba tá participando dos jogos, é muito bom. Eu, inclusive, sempre trago meu filho, incentivo ele a torcer pro time aqui do estado, que isso é importante. Eu vinha com meu pai desde 5 anos de idade e tô passando para ele também, quanto mais o futebol capixaba está crescendo, né? Isso é bom. O pontapé inicial foi dado por ex-atletas que fizeram história em seus respectivos clubes. O jogo não poupou o torcedor de ver o que eles queriam, um clássico digno de Rio Branco e Desportiva, só que sem gols no tempo normal, o que fez a ansiedade dos torcedores ir às alturas. Dentro de campo, jogadas duras. Uma expulsão aos 14 minutos desfalcou o Rio Branco. Leandro Moraes deu uma cotovelada em Kelvin da Desportiva. Com um jogador a mais, o time Grená conseguiu ministrar melhor o jogo, criando várias oportunidades. Mas o Rio Branco se defendeu muito bem e a melhor chance no primeiro tempo foi do Capa Preta com o Ratinho, mas a bola foi na trave da Ativa. No começo do segundo tempo, a temperatura também subiu. Depois de uma entrada forte, Marcos Alagoano e Madison se estranharam e levaram um cartão amarelo. A Desportiva permanecia melhor. A oportunidade de ouro da Ativa foi logo no começo com Léo Oliveira, que recebeu a bola na pequena área e chutou para fora. A equipe Grená pressionou, ficou mais com a bola, mas ninguém conseguiu fazer o gol, levando a disputa para os pênaltis. Nos pênaltis, a estrela foi o goleiro da Desportiva, Felipe, fazendo 2 defesas brilhantes nos chutes de Sorriso e Robert Gladiador. O Rio Branco fez 2 gols com Marco Antônio e Ratinho. E além das lindas defesas de Felipe, Tuta, Júlio César, Tatá e Kelvin ajudaram na vitória da Desportiva Ferroviária. Legal ver o estádio lotado. E agora as duas equipes vão para a Copa Espírito Santo de Futebol, que começa já nesse final de semana. O Flávio, também teve time capixaba jogando a Série D nesse final de semana?
Teve. Também foi no sábado, no mesmo horário desse jogo aí, foi o Estrela, de Cachoeira de Itapemirim. É o nosso representante no Campeonato Brasileiro da Série D. O Estrela que estreou na competição perdendo para o Brasiliense, que é o líder do campeonato com 6 pontos, e que agora jogou a sua segunda partida dentro de casa e venceu bem a equipe do Anapolina de Goiás pelo placar de 4-3. Chegou a estar vencendo por 4-1, mas aí tem aquele comodismo de quem já está vencendo por um placar elástico, e aí quase que se complicou. Mas no final das contas, o placar terminou em 4-3. Com esse resultado, o Estrela fica na terceira posição do seu grupo, que é o grupo 5 do Campeonato Brasileiro da Série D, e o último colocado é o Vila Nova de Minas Gerais. O próximo compromisso do Estrela é aqui em Cachoeiro, de novo, com o apoio da torcida, e justamente contra o Vila Nova, que é o lanterna da competição, com apenas um ponto marcado. Quer dizer, na teoria, está tudo de bom tamanho para o Estrela conseguir a classificação, já que são 2 que se classificam. E como os 2 primeiros vão se enfrentar, teoricamente, se o Estrela ganhar aqui, ele pode ocupar, no mínimo, a segunda posição. É aquilo que a gente fala, né? Só tem que fazer o dever de casa. Só tem que fazer o dever de casa. E quem joga em casa tem que ganhar, pelo menos. Tem obrigação, né? de ganhar. Não é isso? Flávio, agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. O Flamengo não consegue de jeito nenhum sair dessa lanterna, hein, Flávio? A única mudança de posição do Flamengo nessa rodada foi que ele caiu de novo para a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A, o Brasileirão. Chegou a respirar um pouquinho, mas perdeu o fôlego. Tá todo mundo ali com 10 pontos meio que embolado, né? O Flamengo tem 10, Bahia 10, Figueirense 10 e o Curitiba tem 11. Quer dizer, os flamenguistas dizem assim, não, uma vitória do Flamengo a gente sai da zona de rebaixamento. O problema do Flamengo é que não tem elenco, né, Adriana? Contratou um técnico que, se a gente for levar em consideração o retrospecto em sua trajetória, é um técnico bom, que é o Vanderlei Luxemburgo, mas um técnico sem jogador não faz milagre, né? O Flamengo não tem elenco. Não adianta, se a diretoria não fizer a contratação, realmente vai ficar complicado para o Flamengo esse ano. No Rio de Janeiro, quem está salvando é o Fluminense, que vem mantendo uma regularidade, venceu mais uma neste final de semana, está lá na segunda colocação com 25 pontos. O Cruzeiro, que poderia se distanciar, cochilou, empatou com o Botafogo e aí permanece com 29 pontos. E o Corinthians, que também podia ter vencido nesse final de semana para ocupar a vaga que hoje é do Fluminense, brigando ali com o Cruzeiro, também empatou com o Coritiba e ficou no 0-0. A gente vai começar mostrando os gols com mais um empate, que foi o jogo entre São Paulo e Criciúma, um jogo que terminou em 1-1. Vamos lá ver os gols? Vamos lá. Kaká, lesionado, não entrou em campo. E foi Allan Kardec quem virou o ídolo por um dia. Ele recebeu assistência de Ganso para fazer o gol são paulino. Seria a primeira vitória da equipe em 3 jogos do Brasileirão. Mas na cobrança de falta, Rodrigo Souza empatou para o Criciúma. A diretoria pagou 8 milhões de reais por Leandro. Há 3 meses, Leandro não marca no Campeonato Brasileiro. E passou em branco mais uma vez. O gol palmeirense foi de Henrique, de cabeça. 2 minutos depois, o Bahia empatou com Chiesa. Leandro ainda teve mais uma chance, mas jogou a vitória para fora. Mesmo assim, está prestigiado com o treinador. Gareca disse que confia no atacante. O Fred vai te pegar! Pois é, mas o único titular da seleção de Felipão que joga no Brasil voltou aos gramados nesse domingo, só que começou no banco de reservas. Com a bola rolando, o Fluminense parecia mesmo não precisar do atacante. No primeiro lance de perigo do tricolor, cruzamento de Conca e gol de Cícero. Rafael Sobis também apareceu e bem, para desespero do zagueiro Pedro Henrique. A falha do Goiás terminou no gol contra de Davi, 2-0 Fluminense. Lance que rendeu aplausos de Fred. E mesmo o Fluminense vencendo a partida, o técnico Cristóvão Borges pediu mudança. Ele bem que tentou, se movimentou, deu passe, chutou para o gol, mas está tudo certo para o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro. Em Porto Alegre, o atacante Rafael Moura marcou de cabeça o gol da vitória do Inter sobre o Santos por 1-0. Em Florianópolis, torcedores do Sport brigaram entre si nas arquibancadas. 5 foram presos. Em campo, Léo Lisboa acertou um belo chute cruzado e abriu o placar para o Figueirense. No segundo tempo, Cleiton recebeu o lançamento e tocou na saída do goleiro. Marco Antônio, de cabeça, definiu o resultado. Figueirense 3, Sport 0. Neném abriu o placar. O time rubro-negro não estava bem e não deu trabalho para o goleiro Danilo. A melhor chance do time no primeiro tempo foi nesta falha da zaga chapecoense. No segundo tempo, o goleiro Paulo Vitor trabalhou.
A Chapecoense quase marcou com o Neném, cobrando falta novamente. Alexandro teve chance nessa jogada, mas Danilo fez boa defesa. Pois a gente vê que o Flamengo, mesmo nessa situação aí, jogando com a Chapecoense, se bem que o jogo foi lá em Chapecó, mas o estádio estava com bom público, viu, Adriana? Bom público. E a situação está complicada para o Flamengo. Muito complicada para o Flamengo, mas é um time de tradição, um time que a torcida apoia muito. Você vê, na rodada passada a gente teve o Cruzeiro jogando para um público estimado em 14 mil pessoas, o Cruzeiro líder do campeonato. E a gente teve o Flamengo, que tinha acabado de sair da lanterna, mas continuava na zona de rebaixamento, jogando contra o Botafogo, jogando para 23 mil pessoas. Então a gente vê, o jogo do líder tem um público de 15 mil torcedores, e o jogo do lanterna tem um jogo de 23 mil torcedores. Então o Flamengo tem uma torcida muito forte, que apoia muito e que não merecia ver o time na situação que está. Tá certo, Flávio. Obrigado pela sua presença. A gente volta a se encontrar na quinta-feira. Tá bom, então, se Deus quiser. Grande abraço, bom início de semana a todos. Boa noite. Bom, Hora News Espírito Santo termina aqui. Assista outras notícias ao longo da manhã e no Direto da Redação. Ao meio-dia, você acompanha o Esporte Record News. Ao 12:30, o Segurança Máxima. E à 13h, Hora News, edição da tarde. Um bom dia para você. Record News, a líder em notícias.